Olá, senhoras e senhores, advogados, estudantes, pessoal do direito. Estamos aqui em mais um episódio do CJPcast, um podcast do escritório Cunha Jordi Pinheiro. Eu, Yuri Jordi, sócio do escritório. E também aqui o Gustavo, pastor, meu sócio. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui com um tema novo, Gustavo, no podcast. Né? Não tratamos desse tema aqui, acho que vai ser bem legal. E nós vamos falar hoje sobre a advocacia no direito imobiliário. Tema de muitas oportunidades para o direito. Exatamente. E o convidado deste episódio é o Daniel Farias, sócio fundador do escritório Freire Farias e Viana Advogados. Ele que é membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB, Conselho Federal, e foi também vice-presidente do Conselho, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pará. Também foi consultor jurídico e conselheiro efetivo do CRESE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui da região Pará e Amapá. Daniel, obrigado por ter aceitado o convite, por bater um papo aqui com a gente nesse tema, que é um tema que está bem, né, na ordem do dia. Ordem. Belém vai efervescer nesse tema também. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse tema. Obrigado, primeiro. Queria que você se apresentasse aí um pouco para a galera que está te ouvindo. Bom, pessoal, obrigado pelo convite primeiro. É uma alegria estar aqui com vocês, amigos, parceiros, advogados, né? E para falar de um tema que me é tão caro. Eu vivo esse mercado do direito imobiliário já há muitos anos, né? Sou advogado há 23 anos. Idade também. Entrei novo. Tá melhor que nós. Entrei novo. Mas é um tema que sempre me fascinou, né? Então, o direito imobiliário, que muitas vezes as pessoas ainda imaginam que é restrito, que é muito nichado, é um tema que me fascina e, ao contrário desse pensamento de muitos, é um tema super abrangente, com muitas facetas interessantes. É uma área do direito rentável, né, e que ainda existem poucos profissionais, vamos dizer, gabaritados que atuam na nossa região. Posso dizer que eles atuam... Existem poucos profissionais gabaritados que atuam de forma completa e abrangente no mercado, ou que atuam apenas... É porque o direito imobiliário ele é multidisciplinar, vamos dizer assim. Ele não é só o direito civil ou só o direito tributário. Ele não cabe numa caixa Ele só. não cabe numa caixa. São várias expertises dentro dessa caixa, correto? Correto, exatamente. Ele é multidisciplinar, como tu disseste. Ele tem muitas faces, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: todos nós, todas as pessoas moram em algum lugar. Ponto. Seja alugado, seja imóvel próprio, seja um imóvel cedido, seja um imóvel invadido. Mas todos moram em algum lugar. E esse morar em algum lugar, esse bem, esse imóvel, ele certamente gera disputa, gera conflito de interesses. E essas disputas, esses interesses, muitas vezes rivais, isso vai desaguar em conflito, em necessidade de assessoramento jurídico para resolver. Então, é algo que atinge absolutamente todas as pessoas. Se alguém que ainda não teve uma questão relacionada a imóvel, é uma certeza que ela vai ter um dia. Certo. Ela precisa morar. Se ela mora de aluguel, ela precisa renovar o contrato. Se ela comprou, um dia ela vai falecer, precisa ser feito um inventário para transmitir esse bem para um herdeiro. Até para adquirir, né? Eu recentemente adquiri um imóvel, é uma rebolada para tu regularizar. É uma rebolada, realmente. É algo que ainda é trabalhoso, né? Não é barato, né? Sob o ponto de vista de custas, emolumentos, honorários profissionais mesmo para desenrolar esse trabalho, essa regularização. Então, eu estou dando aqui, nós estamos dando alguns exemplos das possibilidades de atuação. Né? E como tu disseste bem, o direito imobiliário não cabe numa caixa, porque ele é multidisciplinar. Se eu for falar aqui em direito imobiliário, rapidamente nós vamos falar em sucessão, nós vamos falar em direito condominial, nós vamos falar em assessoramento para compra, venda, locação, permuta, nós vamos falar em incorporação imobiliária, nós vamos falar em, dentro de incorporação, loteamento fechado, condomínio fechado, obra por administração. Então tem uma infinidade de subtítulos e tipos de negócios imobiliários que podem surgir a partir disso. Nichando um pouco mais, as pessoas moram em condomínio.
temos uma matéria específica que é o direito condominial. Como é que eu trato as relações entre condôminos? Como é que eu atuo na recuperação de crédito de pessoas que não pagam condomínios? Sim. Isso são campos de atuação, de fato. Né? Nichando um pouco mais ainda, dependendo do tipo de condomínio, condomínio residencial, condomínio não residencial, temos aí o advento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E o meu condomínio do meu escritório, quando chega um visitante, esse dado é trabalhado, porque certamente esse condomínio capta a imagem, capta o nome, capta o RG, o CPF. E onde é que fica isso? Esse dado é comercializado? Qual a responsabilidade do condômino, titular do imóvel, no vazamento eventual pelo condomínio? Então, a gente percebe que o direito imobiliário ele vai se espraiando, né, para áreas que são correlatas, né, do direito. E isso é muito rico, né, porque as pessoas realmente pensam que é muito restrito, só ali compra e venda, alguma coisa nesse sentido, mas não é. É rico e vivo, né? E, ali toda hora tá tendo alguma modificação, tá tendo alguma coisa, alguma novidade, porque é o núcleo da sociedade, né? Como tu falaste, todo mundo mora em algum lugar. Então é onde acontecem as relações, é dentro do imóvel praticamente. Então as coisas estão acontecendo dentro do imóvel e por conta do imóvel essas coisas vão acontecendo. Vão fluindo, né? Vão se modernizando. Ó. Nós tivemos um episódio aí de pandemia. Pandemia, eu já ia perguntar. É um episódio que ninguém imaginava que ia passar por isso. Esperava, né? No planeta, né? E as pessoas se viram ali, de repente, confinadas, sem poder agir. Imagina a quantidade de conflitos que deve ter surgido nesse período. Todo mundo trabalhando em casa, morando em casa, não podendo sair de casa. Um dia desse eu estava conversando com um senhor, que ele mora num edifício aqui, que ele estava me falando que tinha uma agenda no WhatsApp para a área comum. Tipo assim, olha, de tal a tal hora tá destinado para a família do apartamento 403. Então essa família do 403 ela ia usar a área nesse período e aí depois ia outra família. Aí foi uma que eu achei, isso não aconteceu no meu prédio, porque o meu prédio não, na época que eu morava não tinha área de lazer, mas os prédios que têm área de lazer por conta da pandemia, esse contato, foi uma coisa que nunca havia me passado pela cabeça. Vocês que atuam nessa área especificamente, o que na pandemia, isso é uma curiosidade, assim, o que aconteceu, assim, de situações corriqueiras e, de repente, uma estranha ali, uma coisa, isso aqui só aconteceu porque é pandemia, assim, imagino que deve ter histórias, assim, de conflitos. Muitas. Imensas. Como o Gustavo falou, primeiro que viste confinado ali, né, sem poder sair de casa, criança dentro de casa, fechada, estresse. Estudando em casa, ali no videoconferência, já é difícil prender a atenção da criança em sala de aula, tu imaginas ali na frente do computador. Então, essas relações sociais que foram alteradas abruptamente, né? Um dia tu estavas indo para tua escola, para o teu trabalho, no outro dia tu estava dentro de casa, não podia sair para canto nenhum. Então, esse movimento social, quando muda, muda a rotina das pessoas e faz com que as regras que foram feitas para aquela outra realidade não caibam mais nessa nova realidade. O Gustavo deu um exemplo do horário das academias. Como não havia uma demanda grande por academia na normalidade, vamos dizer assim, quando as pessoas se viram dentro de casa, procuraram o que fazer. Claro. Vou malhar, vou para academia, vou para a área de lazer. Ninguém usava a academia do prédio. Ninguém usava, né? Essa é a realidade, né? Só que os prédios não foram preparados para receber todos os condôminos ao mesmo tempo. Né? As academias são reduzidas, a área de lazer ali não cabe todo mundo. Mas, de repente, todo mundo quis descer, quis malhar, quis ir para a piscina. Foi necessário uma readequação da ordem, da regra, regimento interno, convenção, que seja, para adequar aquela nova realidade. E a gente está dando um exemplo de área comum, mas, exemplo, quantidade de entregas de iFood, de comida, isso isso triplicou, quadruplicou. Mudou a realidade. Eu lembro que agora alguns elevadores, antigamente podia subir, não pode mais. Tem a mesinha dentro do elevador para colocar ali a embalagem. Né? Imagino que muita confusão deve ter gerado isso. E isso realmente fez com que as pessoas internalizassem o problema e tivessem que mudar a ordem geral das coisas. Esse fato, ele influenciou naquele momento e tenho certeza, ele influencia e vai influenciar para o futuro, inclusive, do mercado imobiliário. Houve uma procura muito grande, por exemplo,
por condomínios horizontais. Casas, loteamentos, condomínios fechados, porque as pessoas se viram naquela situação presas num apartamento pequeno ali, sem área de lazer, aquela coisa, concreto, e viram a necessidade de dizer, não, eu quero um condomínio de lote, de casa, porque eu quero fazer minha caminhada, se tiver uma outra pandemia, eu não estou preso em casa. Então houve uma corrida muito grande para a compra desse tipo de imóvel. Tá? Um outro dado importante, pessoas que ali economizavam, né, poupavam seu dinheiro, de repente se viram numa situação de dizer, peraí, mas se eu morrer amanhã, eu não vou ter curtido meu dinheiro que eu guardei, que eu tô ali. Não, compra a casa de Salinas, compra a casa no Rio, compra a casa de Fortaleza, bora curtir, chama a família, bora comprar aquela fazenda, vou realizar o sonho que eu sempre quis, vai todo mundo morrer, deixa eu torrar meu dinheiro antes. Então, muita coisa mudou e a gente imagina que não, mas isso influencia diretamente no modo onde as pessoas vivem, moram. Como eu falei, todo mundo mora em algum lugar, né? Então, quando as pessoas param e olham, poxa, mas e se acontecer de novo, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou estar? Onde é que eu vou estar com a minha família? Então, isso influencia no tipo de construção, e influencia em mobilidade urbana. Muitas pessoas preferiram agora, além de morar em condomínios horizontais, a morar mais perto do trabalho, para conseguir andando para o trabalho, para casa, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, essas relações sociais, elas impactam diretamente no direito imobiliário. Quer ver uma coisa interessante? Por conta da pandemia, foi sancionada uma lei que possibilitou a realização de assembleias virtuais, porque não havia previsão legal para isso. Sim. As assembleias todas eram presenciais, mas as pessoas não podiam aglomerar. Não podiam aglomerar, exato. E então, por conta disso, foi sancionada uma lei que permitiu ali a realização de assembleias virtuais. E é uma coisa que veio para ficar. Né? Geralmente, reunião de condomínio não é um negócio muito agradável. Então, as pessoas até preferem participar remotamente. Tem contatos físicos que devem acontecer em algumas reuniões de condomínio. Constrangimento, aquele condômino, aquele vizinho que tu já não vai muito ali com ele. E hoje é lei e já está no nosso ordenamento jurídico e é algo que veio para ajudar. Veio para ficar. Teve uma questão também, eu estava lembrando eu vou lembrar. Você estava falando aí da questão da Assembleia Virtual e me veio uma situação. Ah, sim, a decisão. Teve uma decisão também que mexeu muito com. Aí, judicial mesmo, a questão de contencioso, a questão dos contratos de aluguéis. Teve uma suspensão de rescisão de contrato, não teve uma. Isso mudou um pouco a história do mercado por conta da pandemia. Conta um pouco melhor, assim, com a experiência de vocês nisso. Mas eu lembro que a gente até absorveu um caso assim de proibição de despejo. Eu lembrei agora, proibição de despejo. Teve lei, né? Teve lei. E muitos casos chegaram no judiciário de inadimplências de contratos de aluguel, especialmente com proibição de despejo. Isso valeu até pouco tempo, inclusive, né? Foi estendido alguns anos ou meses. Eu não acompanhei muito, mas eu sei que teve essa lei e mudou a relação. Você tinha uma coisa de contratos com 2 meses de inadimplência, 3 meses de inadimplência, já conseguia entrar com ação de despejo. E teve uma suspensão aí durou quanto tempo isso? Durou, dependendo do tipo de situação, isso permaneceu até 2022, foi. Início de 23. E a relação de inadimplência? Você tem um conflito aí grave de interesse, né? Um conflito grave de interesse. Porque se ao mesmo tempo, se você respeita uma questão alimentar de quem está alugando e por um momento deixou de pagar, por outro lado você também tem uma pessoa que dependia desse aluguel muitas vezes como renda ou extra ou principal e ficou sem também poder ter um remédio mais forte, mais efetivo para ter aquilo, né, para poder receber de volta, que é a ação de despejo. Isso complicou muito, teve muita... Qual foi as saídas assim, que vocês imaginaram ou se enfrentaram esse tipo de situação para resolver esse conflito grave de interesse entre locador e locatário? Né? Nós vivemos muito de perto isso. Como nós advogamos... Imagino que muita negociação, muita lábia, muita presença. E a tônica foi exatamente essa, negociação. Porque, por um lado, o locador que tem aquele imóvel para efeito de compor a renda, ele não quer ficar sem aquela renda. Né? Claro. E de outro lado, o inquilino que mora, paga aluguel, mas de alguma forma foi impactado pela pandemia, teve sua renda diminuída,
Ou imagina você, uma locação comercial, uma loja de shopping center, shopping fechado, lockdown. O empresário não tem faturamento. Como é que ele vai pagar o aluguel? Então, e por outro lado, o shopping não tem nada a ver com isso. Ou tem, porque também foi atingido pela pandemia. Então, isso fez com que houvesse um desalinhamento, né, entre, de um lado, o direito de receber os proventos do aluguel e, por outro, o direito daquele inquilino de, por estar passando por um momento difícil no planeta, né, poder ter diferido ali, ter amenizado, atenuado a questão. De força maior, talvez. Exatamente. Mas qual foi a grande tônica? Consenso, negociação. Inclusive, o próprio judiciário forçou para que fosse feito dessa forma. Nós atuamos muito, né, nessas negociações. Né? Em muitos casos, a gente conseguia ali um diferimento, ou seja, olha, eu não vou pagar esses aluguéis agora, mas lá na frente eu vou recompor de alguma forma. Ou então, eu vou pagar o aluguel, mas eu não tenho condição de pagar ele 100%. Eu vou pagar aqui 70% pelos próximos X meses e mais adiante a gente recompõe isso de alguma forma. E foi o jeito que as pessoas e nós, operadores do direito, conseguimos para não ter rompido aquele pacto, né, de locação. Mesmo porque se rompesse o pacto naquele momento, como tu bem disseste, o próprio judiciário falou, não, ninguém vai fazer despejo agora, porque é desumano eu colocar pessoas no olho da rua no meio de uma pandemia. Então o judiciário paraense, o Tribunal de Justiça do Estado, né, baixou uma norma dizendo que todos os despejos, sejam oriundos de contrato de locação, mas reintegração de posse, enfim, questões possessórias de forma geral, eles ficaram suspensos por um longo tempo. A pandemia ali estourou em março de 20. Foi. Essa portaria do tribunal, salvo engano, ela perdurou ali até dezembro de 22. Ainda assim, quando cessaram os efeitos dessa portaria, nós percebemos que ainda assim os juízes não concediam o despejo assim de forma imediata, né? Marcavam audiência de conciliação para tentar composição entre as partes. E isso foi amenizando à medida que a pandemia foi, né, passando, e hoje a coisa está normalizada. Só que é uma habilidade do advogado também de criar. Total. Porque eu imagino, é um conflito grave, você falou bem, o conflito entre o locador que depende daquela renda e o locatário que depende da moradia. Então, assim, você tem um conflito que até antes da pandemia estava resolvido, estava composto de forma tranquila. A verdade é que nessa situação, ninguém sai vencendo, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. A rescisão do contrato é a hipótese em que todo mundo sai perdendo. Talvez fosse o pior cenário fosse a rescisão. Né? Talvez o pior cenário fosse a rescisão. Mas assim, a habilidade do advogado de fazer as partes perceberem isso, das advogadas das duas partes, de fazerem com que essas partes percebam que essa... Porque, assim, o cliente, em geral, quem está no meio do conflito, pensa com o fígado, geralmente. E vai da habilidade do advogado de criar soluções e ponderações e negociações, né? E isso chega muito, a gente falou muito da pandemia, mas claro que o mercado de direito imobiliário não nasceu com a pandemia, mas novos problemas devem ter surgido da pandemia e ficaram, né? Sim. Você falou a questão do entrega de aplicativo. Na pandemia explodiu. Mas quando voltou, depois da pandemia, não reduziu ao que era em 2019. E hoje já está gerando... No meu condomínio, por exemplo, a cadeirinha existia ali. Aí ninguém subia mais, porque você paga pelo aplicativo, não precisa mais ali buscar, a porteria deixava no banquinho. Aí, essas 15 dias atrás, houve uma assembleia lá e elegeu um novo síndico, e a primeira coisa que o novo síndico colocou suspende, porteiro não sai mais da portaria, desce para pegar. Isso já está gerando uma confusão no condomínio. São mudanças. Resquícios da pandemia. Resquícios da pandemia. Que todo mundo estava acostumado já a pegar na porta de casa, não precisa descer agora, vai ter que descer. Mas até porque aumentou muito a demanda por esse aplicativo. Eu faço um gráfico assim de, enfim, conversas com amigos que alguns serviços com a pandemia presencial encolheu e o online subiu, iFood e tal, aplicativos em geral, Uber. Assim. Uber, né? E aí, depois da pandemia, não voltou ao patamar de antes. Voltou no meio do caminho ali e ficou. E hoje está meio. Voltando a alguns padrões de antes da pandemia, mas outros vieram para ficar. Assembleias online, que você falou, são resquícios da pandemia que veio e beneficiou. E mesmo depois da pandemia está sendo
tá sendo... Então, assim, claro, o mercado imobiliário não começou, mas ele deu uma boa sacudida ali na pandemia com coisas que vieram para ficar e soluções que foram surgidas no mercado, né? Nas soluções da atuação da advocacia. Então, pelo que eu entendi da tua fala até aqui, assim, a advocacia nessa área, ela ganhou temperos diferentes depois da pandemia. Ela já era interessante, todo mundo mora em algum lugar, mas depois da pandemia, novas soluções de criatividade dos operadores do direito, vamos colocar essa expressão antiga, mas de criar soluções ali que vieram para ficar. Muitas soluções criadas na pandemia foram positivas até hoje. Curioso isso, até para nós do direito, que, enfim, não trabalhamos no ramo imobiliário, é pensar que o que lá atrás a gente enxergava como uma relação do Código Civil. É um contrato do Código Civil, eu posso fazer, entendeu? Modelão, tudo não. Isso é um ramo específico da advocacia, do direito imobiliário, que requer uma expertise. Do contrário, você pode gerar um problema para o cliente. E eu levanto essa bola porque muita gente, início de advocacia, aparece o tio, faz um contrato para mim aí. E aí ele tá ali, primeiro ano no direito, não vou fazer um contrato e procura no Google, pega aquele contrato genericão e não prevê determinadas situações, né, que podem acontecer, que quem tem a experiência consegue enxergar, porque já viu acontecer, e aí prevê uma cláusula, e aí entrega o contrato pro tio, aí dá uma cagada, aí o tio vem, esse contrato não tá me protegendo. Então para pro operador do direito se alertar de que, olha, o direito evoluiu nesse ponto. Existem as relações contratuais. Ficou mais complexo também, né? Mas sempre que envolver imóvel, tem um ramo específico para isso que precisa. Contrato de locação, contrato de compra e venda. E aí eu vou falar uma experiência minha. Um parente meu me procurou. Tô fazendo tô comprando um imóvel. Me manda o contrato. Aí eu peguei, aí até mostrei para a Patrícia, a minha irmã trabalha até com o Daniel, e a gente viu uma série de coisas muito erradas. E a gente ponderou, mandou de volta pro operador imobiliário que estava trabalhando ali. Ele não aceitou e o contrato não foi fechado porque o operador imobiliário não aceitou as alterações que a gente sugeriu no contrato. O nosso parente estava muito exposto nessa relação contratual, e por conta do operador imobiliário o negócio não foi fechado. Então daí a importância, inclusive, de um especialista nessa área, porque o corretor, talvez achando que está defendendo o cliente, não conseguiu e perdeu o negócio, cliente, né? Perdeu o negócio. Por falta de expertise, por falta de tato, por falta de... Então, o quanto é importante isso? Eu gostei desse, pegar um gancho aqui da expertise e aproveitar para perguntar para o Daniel, assim, no teu caso, enfim, tu começou nessa área, você começou a atuar nessa área como? Assim, como foi a tua experiência de inserção no mercado de direito imobiliário? Você falou desde o início, na graduação, já era envolvido com essas questões, ou se envolveu numa primeira questão, falou assim, é aí que eu vou, percebeu, ou foi meio que escolhido? A área te escolheu, você que escolheu a área? Como foi um pouco a tua experiência desde o início aí para até chegar hoje como referência nessa área de direito imobiliário? Olha, a história é interessante. Eu sou um abençoado, na verdade. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu tive um professor, Dr. Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva. Sim, o grande Dr. Haroldo. Grande Dr. Haroldo. Trabalhei com ele lá como estagiário, lá atrás. Pronto, deve ter conhecido o Guga, sim, o Léo. O Guga, o Léo, todos meus amigos hoje. O Dr. Haroldo foi meu professor de Direito Civil durante todo o curso. O Gustavo, o Guga, foi da minha sala. Então, o professor, tem uma história que o professor Haroldo voltou a lecionar para lecionar para os filhos. Então, eu tive a sorte de ter sido aluno do professor Haroldo. O Léo já até veio aqui com a gente, agora que eu me lembrei. Ele já conversou, o Léo já veio. Então, o professor Haroldo foi nosso professor, meio do Guga, da mesma sala ali. E eu me apaixonei pelo direito civil naquele momento, né? Aprendendo com o mestre. Fugiu da praxis, né? Da graduação, que é o penal. Que é criminal, né? Tribuno.
Ver os filmes. Não, eu me apaixonei ali pelo... Comecei a gostar realmente muito do direito civil por conta do professor Haroldo. E aí surgiu um estágio, né? Naquela época, duro, né? Estudante de direito ali, doido para arrumar um estágio, para ter um dinheirinho e tudo. E eu comecei a procurar estágio. Surgiu um estágio que depois eu fui aprovado nesse estágio, fui contratado e tal, que foi no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce. Uhum. Fui lá, fiz as provas, passei e comecei a estagiar lá. Logo depois, o Hugo, meu sócio, há 20 anos, 22 anos, fez o mesmo concurso para o estágio e foi estagiar lá no Cresce. Lá começou a sociedade. 2 anos depois, o Michel foi lá, fez a prova, foi estagiar no Cresce. Então, o início do FFV, inclusive, começou ali. Olha que legal. Tá? Eu sou mais velho que os dois, eu sou 2 anos na frente na faculdade, eu formei em 2000, eles são formados em 2002, então eu formei na frente, e quando eu formei, abri uma vaga para consultor jurídico do Cresce, houve uma prova interna ali, e eu fui lá, fiz a prova, e Como estagiário, fez a já prova. como bacharel em direito, tá. não tinha ordem ainda, mas fiz lá a prova, e fui o primeiro colocado, tirei a OAB, alguns meses depois, o presidente da ocasião, até falecido, João Lemos, me chamou e falou, olha, nós vamos ter uma vacância aqui de assessoria jurídica, o nosso advogado da época vai precisar viajar, morar em outro estado e tal, e tu fizeste essa prova, passaste de primeiro colocado, eu quero que tu assumas aqui a assessoria jurídica do Cresce. Eu com 7, 8 meses de formado. Graças às aulas do professor Haroldo, eu falei, não, eu vou assumir. Deu conta. Dei conta. E assumi o Cresce ali. A gente está falando, eu acho que maio ou junho de 2000. E passei a ser consultor jurídico do Cresce a partir daquele momento. Do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Sim. Ou seja, eu caí no olho do furacão, Sim, né? sim. No sentido imobiliário assim, do termo. Aham. Porque eu estava lidando ali com corretores, com advogados que estavam envolvidos no direito imobiliário. Então, o que eu já gostava, pelas aulas do professor Haroldo, eu me via ali trabalhando com aquilo. Aplicando de fato. Né? E aquilo ali foi uma escola para mim. Alguns anos depois eu fiz o curso de corretor, né, para ter habilitação. Existe uma lei, que é a Lei 6.530, que diz o seguinte, só quem pode intermediar negócio imobiliário é o corretor. Um advogado não pode. A intermediação de negócios imobiliários somente é adstrita ao corretor de imóveis. E eu tinha essa habilidade também de fazer intermediação de negócios. Eu falei, não, eu vou me habilitar, vou tirar o meu Cresce, e aí eu como advogado posso advogar, e eu como corretor posso intermediar negócios. E eu tenho o Cresce até hoje. Né? E vivendo esse mercado, vivendo esse universo, a gente começou a perceber as oportunidades que o mercado imobiliário tem. Não só de intermediação, mas na área jurídica também, nessas facetas que eu acabei de falar para vocês. Direito condominial, leilão de imóvel, regularização. Nunca é só intermediar, né? Nunca Tem um pouco de psicologia, tem um pouco de direito, tem um pouco de tino de negócio mesmo, negociação aplicada. Olha, um exemplo que tu destes, que o corretor ali, talvez por um preciosismo, fez perder um negócio. Numa negociação, tu tens que fazer absolutamente de tudo, claro, que for lícito, para não perder o negócio. O negócio ocorre, então, flexibilizar uma cláusula, né, baixar um pouco a guarda para uma situação ali, isso tu tens que colocar na balança para alcançar o objetivo final, que é não perder o negócio. Né? O parente do Gustavo queria comprar, o cliente do corretor, nesse exemplo, com certeza queria vender, não deu match aí talvez por um preciosismo. Né? Então, no caso foi. No caso deve ter sido, né? Porque é questão contratual mesmo. Carlos, é o que a Patrícia até ponderou comigo na época, disse assim, esse contrato não dá segurança jurídica nenhuma se não tiver essas cláusulas. Então, como é que a gente vai orientar esse parente assinar sem nenhuma segurança jurídica? Isso. Então, era o nosso que estava na reta e a gente colocou, olha, se o senhor quiser assinar, assine, mas é para sua conta e risco. Se der alguma confusão, vai ser trabalhoso. Aí como é que assina, né? Como o parente não vai assinar, tendo a orientação do advogado dizendo que não é. Então, às vezes, isso é preciosismo, é achar que não, minha tese está certa. Não,
Não é isso. O objetivo maior é fechar o negócio, né? Eu ia falar, exatamente. O objetivo maior é fechar o negócio e sair todo mundo feliz. Porque o comprador comprou o imóvel que ele queria, talvez o imóvel dos sonhos. O vendedor que estava precisando, porque se colocou à venda de alguma forma, estava precisando para injetar em novos planos. E assim, é um negócio que não é como você ir comprar um carro, que tu entra na concessionária e sai com o carro. É um negócio que ele tem um tempo de maturação, imagino eu. Tu anuncia um imóvel, hoje ele tem um tempo de maturação a depender do imóvel, de 2, 3 meses. É um investimento alto para se fazer assim, um de maneira investimento que não é. muito Às vezes rígida, é o investimento da vida da pessoa. É. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira para comprar um imóvel. E é mais uma razão para não ser algo rígido. O processo tem que ser aprazível, né? Também fluido, gostoso. Exato. Tem que então, ou você rolar. percebe isso para fazer o negócio correr. Porque imagina, assim, como você falou, o negócio da vida. De muita gente, é o projeto, é o sonho de muitas pessoas, é ter o. Nós vivemos uma cultura brasileira de que você precisa se formar, trabalhar e comprar a sua casa própria. É cultura nossa brasileira. Isso é uma coisa... acaba por isso virando sonho mesmo da família. Então, É. se você torna um negócio muito bruto, muito rígido, muito não prazeroso, endurecido, né? aí assim, é um processo que não vai acabar bem. No caso do Gustavo, não fechou o negócio. Podia ter sido. Eu lembro que ele gostou do imóvel, foi uma coisa, já imaginava a coisa. Assim, você vai aproveitando, vai curtindo o processo. Né? É sonho, você está realizando um sonho. É uma habilidade importante você ter essa leveza no processo também, na condução. Mas assim, então ficou meio que engraçado. Os convidados que vêm aqui, vêm falar sobre como nasceram, e assim, todo mundo fala assim, eu tive sorte, isso aqui foi uma ocasião. Mas todo mundo teve um clique, uma ocasião que acabou direcionando, de certa forma, para aquela área, e você vai desenvolvendo, vai criando as afinidades, vai engaixando. No caso do Daniel, ele se apaixonou pelo direito civil. O direito imobiliário, ele veio como uma cereja de bolo ali, né? Exato. Eu já estava predisposto para a área civil, pelo que eu havia aprendido, e me vira numa situação que eu estava lidando com civil são 7 volumes, né? São 6 semestres na faculdade. Eu fiquei ali nos direitos reais, né? Direito das coisas. Mas eu já estava predisposto. Eu já sabia que eu queria trabalhar com civil de alguma forma. Né? Eu não sabia aonde, né? Nem como. E aí quando eu me vi ali naquela dinâmica do Cresce, lidando com corretor, negócio e tal, imagina. Tá circulando grana, são operações que são grandes operações, né? Uma venda de imóvel, compra e venda de imóvel são grandes operações, então certamente você deve ter visto também. Isso aqui dá retorno. Valores grandes envolvidos, né? Porque o imóvel realmente não é barato. O imóvel não é barato. Qualquer imóvel, por menor que seja, não é barato. Não é barato, são operações grandes. Cara, grande. Então, eu vi a rentabilidade, né? Tive a facilidade por ter tido um mestre que me alicerçou ali com conteúdo bacana, né? Tinha ali em mim também algumas habilidades, alguns skills que eu percebia que eu poderia desenvolver ainda mais, negociação, paciência e conduzir tino, né? O famoso tino do negócio. Assim, exatamente. E então casou. Eu realmente fui abençoado. E cereja do bolo, conheci meus 2 sócios, que são meus sócios até hoje. Ali, conhecer é força de expressão. O Michel eu já conhecia desde a época da natação do Clube do Remo, mas... também, outro que... Nadaste lá? Ferreira. Ferreira. Domingos Ferreira. Eu nadei com Papa. Papa Arroz. Aí depois eu fiquei ali no Ferreira, mas eu era mais cria do Papa. Ah, que legal. Eu também nadei a vida Nadaste inteira. lá? Um abraço pro Ferreira, certamente. Ainda tá vivo. O quê? Mais que nós todos. E mais que nós todos. Em forma, rapaz. Um dia desse eu esbarrei com ele na rua, a mesma coisa. Ele fez 50 anos de remo ontem. De remo, olha só. De remo. É o treinador mais antigo da natação brasileira, num clube. Amanhã eu vou falar com ele. Manda um abraço pra ele. Tem uma competição, meus filhos vão nadar amanhã. Mas assim, uma amizade veio. Assim, de novo, até isso, na sociedade, as histórias são diferentes, mas o contexto é semelhante. A gente também estudou junto e tal, já falou isso umas 10 vezes aqui no podcast. Eu acho que são as sociedades que dão certo porque se conhecem antes. Tem afinidade. Tem afinidade, sabe a complementariedade. E assim, um dia desse eu ouvi essa expressão. A sociedade é um casamento que tu não tem outras formas de resolver o conflito. Ou tu resolve o conflito ou vai dar confusão, né? Eu ia falar uma coisa mais baixa, mas vamos manter. Estamos online. Então é importante essas afinidades. Eu vejo assim, muita gente que se conheceu ali no final da faculdade, acha que tem afinidade. Vamos fazer uma sociedade, monta uma sociedade
No final das contas não dá certo porque não tem essa complementariedade e essa afinidade de, tipo, cara, eu sei que o fulano de tal tem esse defeito, porque somos seres humanos e todos nós temos os seus defeitos, mas eu aceito esse defeito dele e tá tudo bem, vamos superar, isso vai vamos continuar junto, pra cima, pra levantar um propósito maior. A gente tem um propósito junto e vamos juntos atrás de alcançar ele. Exatamente. E não é só o business, né? A sociedade não é só o business. Não. É essa, como o Gustavo falou, essa afinidade, complementaridade. Então tem coisas que certamente vocês discordam, né? Mas vocês se respeitam. Sim, e vamos em frente. Da mesma forma lá no FFV, nós somos 3 fundadores, mas hoje somos 11 sócios, né? Nós tivemos 2 sócios que subiram, que é o Gustavo e o Saulo, algum tempo atrás, depois subiu o Américo e agora, final de 23, subiram mais 6. Sim. Então hoje somos 11. E aí são 11 cabeças, 11 opiniões, 11 formas de pensar. Então, muitas vezes a gente não concorda. Se você presumir que tá todo mundo ali querendo chegar no mesmo final, você topa, você pode até estar de cabeça quente, não concordar no mesmo momento, mas você tem toda a preparação e a consciência de que ali todo mundo quer chegar junto. E o objetivo é comum, né? Exato. A forma de chegar que pode talvez divergir ali, mas o objetivo é sempre comum. É muito bacana o início da tua trajetória também, como semelha assim, claro que com a particularidade, mas eu percebo que muitas vezes não sei se isso é um problema da nossa geração, uma geração mais antiga, enfim, de as pessoas serem meio que escolhidas pela área, né? Tipo, você tem a sua preferência e tal, mas são detalhes do caminho que fazem toda a diferença. São pequenos cliques assim no caminho que são, assim, se você pega a história toda, a trajetória inteira, aquilo representa um momento ali, o Flávio chama de ponto de inflexão, que define tudo. Assim, é engraçado como pequenos detalhes definem tanto assim, a carreira, a trajetória, a área que atua, o sucesso na carreira, etc. Não. E é mais um caso, assim, tipo, é importante você estar... E assim, acho que como lição ou como dica, assim, é você estar... Para quem está nessa fase de viver esse clique, de viver, tá atento, porque muitas vezes você não percebe. Tá atento aos sinais, e aberto. Aberto e atento, porque muitas vezes esse clique você não percebe quando ele veio. Você percebe depois. Hoje você olha para trás e fala, ali foi o clique. Mas quando você está vivendo o clique, muitas vezes você não percebe que aquilo é o ponto da tua carreira que vai te determinar, que vai te levar lá. Isso que, como lição, acho que é importante. Acho que já fica um corte, viu? Uma percepção importante, assim, perceba, fique atento ali, viva o momento, viva a experiência, né? Experimente, viva, conheça. Pode estar errado, pode não ser aquele teu momento, mas fique atento ali se aquilo de fato faz sentido para você seguir naquela carreira, naquele caminho, naquela escolha que você vai fazer diária de atuação, etc. E a gente se forma muito jovem, né? E por isso não percebe. Por isso não percebe. E aí essa imaturidade que é inerente ao jovem é difícil. Então eu acho que talvez a melhor dica é esteja aberto. Não, mas eu não gosto muito disso. Mas vai, vê, experimenta. Faz, né? Faz. Deixa acontecer. O importante é que tu estejas de alguma forma preparado. E aproveite. Aproveite de alguma forma. Por bem ou assim, dando certo futuramente ou não, mas aproveite aquela experiência. Se tu não estiveres preparado, talvez é melhor tu deixar para depois, porque aí tu pode te queimar e isso pode significar te traumatizar, né? Te traumatizar de alguma forma, fazer com que tu cries uma ojeriza sobre aquilo. Isso foi um ponto importante do que o Daniel falou. Ele aceitou porque ele se sentiu preparado. Exato. 8 meses de formado, recém recebida a carteira da ordem, mas eu estou preparado porque eu conheço da matéria. Então eu vou... E é óbvio que lá a pessoa estar preparada não significa que ela sabe tudo. Exatamente. Mas ela tem uma base que ela vai olhar para a situação, vai trazer os fundamentos que ela tem e vai dar uma solução para aquele caso concreto. Se é o melhor ou não, só o caso vai te dizer. Vai dizer. Mas é importante que tu tenhas esse fundamento, porque se tu não tiver esse fundamento, tu pode te traumatizar, como tu colocaste bem. É isso mesmo. Legal, bacana. Assim, no meu roteiro aqui a gente encerrou um bloco 1, que era meio que contar um pouco sobre o direito imobiliário, a tua experiência. Já dando um passo seguinte, já olhando para quem está assistindo, assim, o que você acha hoje? A gente já falou um pouco sobre isso também de forma tangencial, mas as principais skills
para o advogado desenvolver nesta área de atuação e falar um pouco sobre mercado. Então, acho que esse segundo bloco, vamos colocar assim, é como você vê daqui para frente. A gente falou sobre pandemia, o quanto isso mudou, e acho que fica legal a gente focar assim, daqui para frente. O que está entrando vai enfrentar daqui para frente. E né? a gente então, já faz o link para o futuro, que é a COP. Então, acho que fica bem legal essa transição, as skills, para ir para já pensar só nas para contextualizar, Belém vai sediar uma COP, uma conferência sobre o clima em 2025. E nós estamos vivendo hoje em Belém, especificamente é um problema de Belém relacionado à COP, de falta de habitação, né? de não ter estrutura logística, hoteleira suficiente para recepcionar o que se imagina de turistas interessados em discutir tal, para receber um evento desse. Então esse é um problema que nós estamos vivendo hoje, em fevereiro de 2024. Mas voltando, dando um passo atrás, as skills. As skills, quais são as skills que o profissional da área do direito imobiliário, o que tu enxergas? Assim, jurídicos e não jurídicos. Acho que talvez os não jurídicos sejam mais importantes. O jurídico é o básico, no sentido de tu tens que conhecer um pouco da matéria. Mas tem que se apaixonar por civil. Time civil aqui. Time civil. Na veia, né? Na veia. É que todo mundo aqui era criminal, time criminal, me apaixono da faculdade. Não começa, que aí isso daí você não superei ainda. Você não tem como ganhar isso. Deixa pra lá. Como o Gustavo falou, a primeira skill aí, a primeira habilidade, que é uma obrigação, é tu conheceres realmente, né? Da matéria. E aí, quando eu falo conhecer da matéria, voltando, nós vimos que o direito imobiliário é muito abrangente, muito. Eu vou falar de sucessões, eu vou falar de família, eu vou falar de direito das coisas, direitos reais, direito registral, notarial, o que é uma escritura, o que é um registro. Eu posso falar em intermediação de negócio, eu posso falar em incorporação, eu posso falar de condomínio especificamente, eu posso falar de LGPD aplicado aos condomínios. É muito abrangente. Então, a primeira dica... Mas é o básico. Tem que... A primeira dica que eu daria conhecendo algo de direito civil, principalmente direitos reais, você tangenciar para uma dessas sub-áreas, subtópicos que eu acabei de falar. Não, eu vou me dedicar um pouco mais a sucessões. Eu vou trabalhar com inventários. Não, eu vou me dedicar a direito condominial. Eu vou assessorar condomínios. Não, eu vou assessorar aqui pessoas que têm interesse em empreender no ramo imobiliário, construtoras e incorporadoras. A primeira dica que eu daria é: conheça no geral a matéria como um todo, mas eleja um nicho para você se especializar um pouco mais. É a primeira dica. Segunda dica, e aí voltando para a primeira, tem muito material, tá? Tem muitos bons cursos, bons livros, muitos cursos online, inclusive, não necessariamente pós, existem bons cursos online de extensão bem interessantes. A própria OAB, eu sou muito fã e eu sou membro, inclusive, do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Os maiores especialistas do país sobre esses assuntos estão ali. E tem muitos cursos ali, muitos gratuitos, inclusive. Então, ou seja, se associe, né? Se você tem afinidade e tal, tem interesse. Assista um curso, 2, para você entender se aquilo é um caminho legal para você. Um skill agora fora jurídico, que eu tenho convicção que isso é fundamental para o advogado imobiliarista, é que ele tenha alto poder de negociação, ele tenha paciência, ele saiba ouvir, ele saiba negociar, não impor ali muitas vezes a sua vontade, mas ouvir abertamente as partes para que possa, ao final das contas, conseguir concluir o negócio. Direito imobiliário, fora a técnica, é muito essa habilidade de você conduzir para o fechamento, o afinamento de interesses entre partes. Essa habilidade é uma habilidade que, como nós do ramo do direito, nós somos preparados para o litígio na faculdade. Sim, exato. A gente percebe que é muito razão, competição, eu tenho que vencer aquela audiência, eu tenho que ser o melhor. E às vezes, no direito imobiliário, tu não precisas vencer. O teu objetivo não é vencer, o teu objetivo é concluir aquele negócio, é firmar aquele contrato. Então, às vezes, se tu cederes um pouquinho em algo que não vai comprometer o teu cliente, a essência do negócio, tá tudo bem.
Porque o objetivo maior é concluir aquele negócio. Vai deixar o teu cliente satisfeito, lógico, dentro de uma segurança jurídica para ele, mas deixar a outra parte satisfeita, certamente, porque ela quer fechar o negócio. Então, uma skill que eu reputo que é extremamente importante é essa habilidade de equacionar soluções. Eu diria que é isso. É uma habilidade que tem que ser treinada. Superar os conflitos não pela razão, mas pelo acordo. Pelo acordo, é buscar pelo o bom sim. senso. Exato. E assim, várias pessoas ultimamente têm falado isso. Assim, você falou uma coisa muito importante da gente ser treinado para o litígio e para ter razão, para sacar aquela tese da manga e, enfim, e ter uma estratégia processual aqui e acolá, mas realmente, assim, não só nessa área, mas especialmente pelo que você falou, a habilidade de negociação é uma habilidade cada vez mais requerida para o advogado. O advogado, eu estou plenamente convicto disso, pelo que a gente vive e pelo que a gente ouviu de colegas que vieram aqui. O advogado mais bem sucedido é aquele que fecha o negócio, não necessariamente aquele que ganha o litígio, né? Mas é aquele que fecha o negócio, porque ele tem uma percepção bilateral de sucesso e não apenas unilateral. E esse ponto que o Daniel falou, o quanto é importante na atual realidade do mundo, né? E trazendo isso para o direito, essa habilidade de saber negociar, hoje o direito penal, o processo penal, ele está migrando para isso. A gente já enxergou esse movimento lá em 99, com a Lei dos Juizados Especiais Penais, em que abriu a possibilidade de uma negociação, não necessariamente abrindo mão da obrigatoriedade da ação penal, mas antes de uma ação penal oferecida, eu fazer algum acordo para que eu não tenha um litígio criminal. E agora, mais recentemente, com o acordo de não persecução penal, isso abrangeu muito. Então, o advogado que vai trabalhar nessa área, ele vai ter que aprender a negociar. E o pior, a importância de você saber negociar. Você vai negociar, talvez, na seara criminal, com pessoas que não estão acostumadas a negociar, que normalmente são os membros do Ministério Público, que eles estão ali acostumados a oferecer a razão, a oferecer a denúncia e vão brigar. Agora, o direito, por conta dessa necessidade de se buscar uma consensualidade para resolver um conflito, está trazendo isso, inclusive, para a seara penal. Isso tem alguns problemas do ponto de vista de direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma, mas trazendo porque a gente está conversando aqui sobre a skill de saber negociar isso. Hoje precisa ser uma skill de advogado criminal também. Existem advogados criminalistas que estão se especializando em justiça negocial, em acordo de não persecução penal, em sursi. Então, o quão é importante essa habilidade que o Daniel está trazendo para a gente. Outra coisa, o litígio hoje não interessa, assim, ainda que você tenha razão, isso demora. Então, assim, o litígio, o judiciário é uma instituição hoje extremamente falida no sentido de efetividade, de rapidez, de celeridade. Então, assim, ter razão daqui a 15 anos talvez não vale a pena. Exatamente. É melhor fechar o negócio. Então, é uma habilidade que vem cada vez mais sendo importante e sendo positiva para a carreira do advogado, para de fato ser bem sucedido. É você ter sucesso naquele litígio, muitas vezes passa por essa negociação. Sucesso na resolução daquele conflito. Exato, na resolução daquele conflito. Tem que resolver aquele conflito social. Exato. Muitas vezes eu não preciso estar aí com um troféu dizendo eu venci. Não. Todos venceram ali. Exato, sim, exato. Todos venceram. Isso é curioso, eu estava pensando um pouquinho Você antes. mexe um pouco a vaidade do advogado, né? Assim, É que, assim, por exemplo, num contrato de compra e venda, eu tenho uma parte que quer vender, eu tenho uma parte que quer comprar. Mas a gente, pela nossa formação, a gente encara essa relação como um litígio. Uma guerra. Exatamente. É curioso isso, e, tipo assim, na verdade não tem litígio aí. Tem interesses comuns que precisam ser bem costurados para que não gerem um litígio futuro. Exatamente. É isso. Então a gente é parceiro, a gente não está em partes diferentes, nós porque a gente enxerga as relações como um processo. Maravilha. É autor e réu, etc. Não, aqui não, nós somos parceiros. A gente quer o mesmo objetivo. Tu queres vender, eu quero comprar. Só consegue vender se alguém comprar e a pessoa só consegue comprar se alguém vender. Então é interesse comum. É a mesma moeda. Então, só que nós, operadores, fomos formados para o litígio e a gente enxerga essa relação como litígio. Não é litígio. Você precisa, é uma parceria que você só precisa da segurança jurídica para que isso não se reverta em um litígio. Eu acho que essa precisa ser a cabeça. E a habilidade para isso é saber negociar. E para você negociar, você tem uma outra habilidade de criar pontes também. Uma coisa que o Gustavo sempre fala em episódios. Quando você cria pontes, essa negociação fica mais fácil. E eu já quero pegar esse gancho para dizer que
Não sei se é por essa razão, você vai explicar isso agora aqui pra gente. Mas vocês do escritório têm um evento que vocês montaram, prepararam um evento em Belém chamado Imob Experience. Imob Experience, que trata sobre direito imobiliário em geral, trata sobre... o que é esse evento? Já está no segundo? Vai para o segunda edição. É a segunda O que edição. que é agora, o Imob? esse ano, né? É março de 2024, 9 de março, sábado. E o que é o Imob Experience? O Imob Experience, eu sou o idealizador desse evento, né, e ele nasceu com o objetivo exatamente de estabelecer pontes. Se a gente for parar para pensar no ecossistema do mercado imobiliário, é um ecossistema onde existem muitos players. Rapidamente falando, eu tenho o advogado, eu tenho o dono de cartório, eu tenho o construtor, tenho o incorporador, tenho o arquiteto, tenho o engenheiro, eu tenho o corretor que vende, eu tenho a empresa de administração de condomínio, eu tenho mão de obra, eu tenho decoração, eu tenho design de interiores, eu tenho seguro, eu tenho funding, eu tenho banco para financiar, eu tenho muita gente envolvida nesse ecossistema. E muitas vezes, esses caras, esses players, eles não se enxergam ou não têm uma ponte muito bem definida. Você falou aí um monte de players que se você tivesse feito a pergunta para mim, eu tinha dito uns 3 ou 4 só, e você foi falando, eu falei, pô, é mesmo. Então, assim, de fato, não tem ideia. Então, são muitas pessoas, né, que fazem parte do mesmo ecossistema. Guarda isso numa caixinha, tá? Além disso, muda muita coisa sob o ponto de vista de conteúdo, leis novas, técnicas novas, falamos de pandemia. Poxa, o que é que o mercado procura agora? Que tipo de prédio? É área de lazer maior? Não, é área de lazer menor? Airbnb, co-work. A ideia do Imob Experience é reunir todos esses grandes players em um evento para que eles possam, primeiro ponto, fazer network. Rapidamente. Muitas vezes um perito para fazer uma perícia de engenharia não conhece o advogado imobiliarista. E o advogado imobiliarista do contencioso volta e meia precisa de um perito. Que tal se essas pessoas estiverem no mesmo lugar tomando um café? Vai ter troca de cartão, vai ter network, e certamente vai ter negócio a partir dali. Porque quando eu tiver uma demanda que preciso de perícia, o meu amigo que eu tomei um café lá no Imob Experience. Então, essa possibilidade de network entre todos esses players do segmento, isso é de uma riqueza assim gigante. Então, um dos objetivos do Imob é conectar essas pessoas. O outro grande objetivo é disseminar conteúdo de valor. Trazer os grandes especialistas nos mais diversos temas que envolvem esse segmento para dizer o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, no mundo, sobre o que tem de mais moderno no direito imobiliário em todas as suas facetas. Nós vamos ter esse ano quase 30 palestrantes dos mais diversos segmentos, né? Vem notário, vem registrador, vem advogado, vem engenheiro, vem arquiteto, vem gente que vai falar sobre inteligência artificial aplicada aos negócios imobiliários, vem urbanista, vem poder público. Então, é uma oportunidade realmente de você pensar o mercado imobiliário e trazer soluções e, como cereja do bolo, fazer com que essas pessoas tenham a possibilidade de fazer network para induzir a realização de negócios. Então, esse é o grande objetivo do Imob. Nós fizemos um Imob ano passado, que foi um sucesso. Tivemos mais de 1.200 pessoas participando. Esse Imob 2024 deve ser maior. E a gente está muito feliz. Estamos numa correria boa, porque a gente está perto aí do evento, né? Estamos numa correria boa, mas a expectativa é a melhor possível. A ideia é muito boa. Acho que criar essa ponte é uma coisa... 9 de março. 9 de março, sábado. Já é daqui a 10 dias praticamente. Hoje são 23, né? 23 de fevereiro. Fevereiro é curto aí. É 9 de março, cai no sábado. Um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Maravilha. E esse ano vai ser um dia só. Porque ano passado acho que foram 2, não foi? Não, ano passado foi um dia só. Foi um dia só. Mas é em caráter de imersão mesmo. Começa ali 8h30 da manhã, vai até as 21h30. Ah, beleza. Que aí é bem intenso. Separa o dia. Separa o dia, é isso mesmo. De conexão, enfim, bem legal. Legal, maravilha. Todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado. Pra gente encerrar aqui, Daniel, uma percepção tua sobre o que o Gustavo antecipou da gente...
de como é que tá essas relações e que soluções você pode imaginar, pode contribuir para esse problema que Belém está vivendo em relação à COP, por exemplo. Eu acho que vale a pena a gente pontuar esse problema. Me parece, me corrija se eu estiver errado, que hoje Belém vive, para a expectativa da organização da COP, tem um déficit muito grande de espaços para receber as pessoas. Se eu não me engano, eu li isso em algum lugar, alguém me falou, não sei. Na última COP no Egito, se eu não me engano, a cidade recebeu 70 mil pessoas. E a expectativa é que a primeira COP na Amazônia, seja, se eu não me engano, entre 80 a 90 mil pessoas. E a gente tem um déficit aí, se eu não me engano, a região metropolitana de Belém tem 30 mil unidades para receber essas pessoas. Então a gente tem um gap aí absurdo. Eu não sei se esses números são corretos. Eu estou ouvindo o Galo cantar, mas não tenho esse dado. E aí como o direito imobiliário pode ajudar? O fator é que tem uma pressão aí imobiliária que requer, imagino, que criatividade, essas habilidades todas para que, imagino, torne possível a utilização de outros espaços, que tipo de contratos, como é que tudo que a gente falou aqui sobre direito imobiliário entra numa percepção do mercado dessa que está meio que forcada. A COP realmente é um evento de abrangência mundial, né? As últimas COPs, eu acho que a última agora, inclusive, foi em Dubai. Que é uma cidade feita, pensada, construída para o turismo. Hotéis 6 estrelas, assim, a rodo, muitos leitos, a cidade super moderna, enfim. Belém, nós estamos no coração da Amazônia, então, para falar de clima, não tem lugar melhor. Mas, de fato, nós não temos a estrutura que Dubai tem, né? O governo do estado está numa correria assim, insana para tentar arrumar soluções para conseguir receber essas pessoas. O número que se fala realmente é de 70 mil pessoas. Né? Belém não tem essa quantidade de leitos. A região metropolitana toda junta, Santarém, Salinas, se juntar tudo, também não tem. Então, a gente está percebendo aí o esforço do governo do estado, o governador Helder está tentando aí arregimentar. É um problema para solucionar mesmo. Assim. É um problema. Né? Já se fala aí em locação de embarcações para ficarem aportadas ali na... Outros lugares utilizaram essa, não seria uma solução totalmente... Então, se eu não me engano, na Copa ou nas Olimpíadas do Rio também teve essa já se fala em mobilização de espaços públicos, escolas e tal, para transformar isso em alojamento para pessoas. Mas a questão da hospedagem dessa turma que vem realmente é um problema. É um desafio grande que o governo do estado tem, mas que garante que vai conseguir ali uma solução. Por sinal, o presidente do Sebrae, que é o Rubens Magno, ele é um dos palestrantes do IMOB. E a temática que ele vai abordar lá certamente vai ser algo em relação a isso, a COP, né, a como o governo do estado está se preparando para isso. Mas muito mais do que o problema em relação a essa questão dos leitos... A pergunta foi mais assim, no sentido de, assim, tem esse problema e vai ser resolvido também, acredito que sim, mas a questão é se isso cria uma demanda para a advocacia que atua nessa área em relação às relações privadas, em relação a multiespaços, que tipo de atuação esse problema gera uma demanda. Muito grande, por sinal. Quem atua na área, já fica ali esperto para poder se inserir nesse mercado também, aproveitar esse problema para arranjar soluções e, enfim, alternativas que estão dentro desta relação da atuação do advogado. Sim. E a alocação de imóveis próprios para isso é uma das soluções. Muita gente vai pegar, imagina, durante ali 15, 20 dias, Belém deve estar uma loucura, né? Com 70 mil pessoas, delegação de tudo que é país, a cidade que já não é muito tranquila em relação a trânsito, vai ficar um negócio impensável. Então tem muita gente já pensando, vou alugar meu apartamento por 5 vezes o que vale, vou botar um dinheiro no bolso, vou para os Estados Unidos, passo 15 dias lá, volto, meu apartamento está lá, está tudo certo e é assim que vai ser. Então a gente já está sentindo um movimento nesse sentido de pessoas quererem alugar os seus próprios lares para atender a necessidade do governo do estado. Mas muito mais do que o problema de hospedaria, eu diria que o legado que a COP vai deixar para a nossa cidade, isso sim vai impactar muito positivamente o mercado. Quer ver um exemplo? Aeroclube.
Ali está saindo o parque da cidade. Né? Ali, naquela região, era uma região que não tinha tanta atratividade sob o ponto de vista imobiliário. Né? O projeto está muito legal. O projeto vai ficar lindo. Então, ali, o que vai acontecer com os imóveis do entorno? A tendência é que se valorizem. Daqui a pouco vão começar a surgir grandes torres, grandes condomínios. Daqui a pouco vai sair um bairro planejado ali. E isso mexe com o mercado imobiliário assim... Direto. Né? Direto. E isso nos demanda, como operadores dessa área do direito, a necessidade de atuação, seja no extrajudicial, seja na parte negocial, intermediação de negócios mesmo. Imagina, um senhorzinho que tinha um terreno ali do lado do parque, que valia 100, vai valer 700 agora. Mas se ele não tiver uma boa assessoria para orientá-lo a fazer um bom negócio, talvez ele venda por 150 e perca um bom negócio. Então, essa demanda que o legado que a COP vai trazer para cá, isso sim vai impactar muito a cidade e o mercado imobiliário daqui para frente. Né? E aí o advogado, principalmente quem atua nessa área, ou o próprio corretor, ele tem que estar atento aos sinais, atento ao que está acontecendo, ao movimento da cidade. Atualizado e atento, Exatamente. Maravilha. Muito bom, muito bom. Eu acho que até uma hora que a gente tinha combinado já extrapolou em muito. Não, quando o papo é bom, flui. Mas, cara, foi muito bom o papo, muito, muito legal. Assim, eu, particularmente, tinha uma noção mais restrita da atuação na área e isso abriu muito aqui. Geralmente, essas conversas com temas que a gente não está, nós aqui não estamos muito familiarizados, abre um pouco e eu espero que isso aconteça também com quem está ouvindo. Acho que esse é o objetivo, né, o primeiro objetivo do podcast. Então, assim, eu achei que foi muito, muito legal. Eu queria te agradecer, Daniel, pela tua participação, por aceitar esse convite, bater esse papo com a gente, ajudar a gente a entender um pouco mais dessas demandas, inovações, falar um pouco sobre o mercado da advocacia e o mercado imobiliário e a inserção da advocacia nesse mercado imobiliário também. Queria te agradecer aí aceitar o convite, dizer que você tem aí o escritório está de portas abertas, a nossa parceria também, enfim, dentro dos escritórios que continue ativa, e se é de casa, vocês todos são de casa. Quero agradecer mais uma vez aí em nome do escritório, do podcast, a participação e o bom papo aqui que a gente levou. Beleza? E tá convidado. O Michel, o Hugo estão convidados também para vir, todos os outros também, quem quiser. O podcast aqui tá de portas abertas para a gente conversar sobre os variados temas aí, e estendo o convite lá para eles, pra gente para virem aqui conversar com a gente também. A gente marca aí o convite. Claro. E foi muito bom, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente bater papo, né, sobre isso. É um assunto que me faz brilhar os olhos. E a turma do FFV, somos parceiros, amigos. Gustavo tem uma irmã, que é a Patrícia, que é uma das mais brilhantes advogadas imobiliaristas que nós temos aqui no estado, né, que poderia certamente participar de um bate-papo aqui com vocês e dar um banho aqui. O dela vai tão ser perto, sobre... mas tão longe. Não, o dela vai ser sobre leilão, que ela tá agora. Ela vai ser aqui. Leilão de imóveis. Já tá planejado isso. E que é um grande nicho de negócio, inclusive. Muito bom. Aí eu vou estender o convite à turma do FFV, sim. Somos parceiros. Casa de vocês. Obrigado. E é isso, Gustavo, mais alguma pergunta? Não, é isso, vamos encerrando. Lembrando pro pessoal sempre curtir, compartilhar os cortes, seguir a gente nas redes sociais, fazer com que esse conteúdo chegue a maior quantidade de pessoas possível, porque o nosso objetivo aqui é sempre isso, é difundir, como o Daniel falou aqui, conteúdo de valor. Eu acho que esse papo de hoje tem muito conteúdo de valor, muitos insights, muitas oportunidades de negócio para quem está começando, para quem quer pivotar a carreira, fazer novos negócios dentro da advocacia. Eu acho que esse papo aqui é bem interessante para ser um start e aí procurar o caminho para seguir. Isso. E além de seguir o podcast, né? Podcast, pode mandar um e-mail sugerindo temas, convidados, podcast@cjpadvocacia.com.br, nas redes sociais, o @cjpadvocacia do escritório, ou do CJP_advocacia. CJP_advocacia e @cjpcast também do podcast. O Daniel pode deixar tuas redes sociais também. A gente vai escrever aqui embaixo também as redes sociais do Daniel. O meu Instagram é Daniel L. Farias. Daniel L. Farias, muito bom. Yuri Jordi e Gustavo Pastor. Quem quiser, segue a gente lá, curta, comenta, sugira, enfim, compartilha, especialmente, que ajuda a gente também a manter esse projeto de pé e chegar no maior número de pessoas possível.
É isso, Daniel. Obrigado mais uma vez e até o próximo CJPcast. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Um abração.